Boa noite. E começa agora, pela sua rede Cidade Livre, o programa Contexto, que semanalmente recebe uma personalidade da vida política, social ou econômica de Rio Claro para tratar dos principais temas da cidade. Nessa noite nós estamos recebendo o ex-prefeito Nevoeiro Júnior, que vai falar para a gente sobre os seus 3 mandatos à frente da Prefeitura Municipal de Rio Claro e, logicamente, discutir sobre o presente e o futuro de nossa cidade. Boa noite, Nevoeiro, seja bem-vindo. Boa noite, Pimentel. É um prazer enorme estar aqui nesta televisão para ser entrevistado por você. Certo. Bom, Nevoeiro, como eu tenho feito com todos os nossos convidados aqui, em especial aqueles que eu julgo mais experientes, mais antenados na vida política, não só da cidade como do país, nós vamos começar nesse primeiro bloco traçando um comentário sobre o atual cenário político e econômico do país. E, posteriormente, nós vamos nos aprofundar na tua história política, detalhar alguns episódios que certamente marcaram a tua trajetória e, no final, o famoso pinga-fogo, que eu espero que seja menos pinga e mais fogo. Então, ô Nevoeiro, a situação complicou, Nevoeiro, ou descomplicou? Ontem nós tivemos, depois de um longo inverno, parece que começa a se encaminhar as coisas. O Cunha aceita o pedido de impeachment para tramitar ao mesmo tempo o Conselho de Ética bota para andar o processo contra ele. Aonde nós vamos parar, Nevoeiro? Eu tenho dito que eu desejava que essas pessoas renunciassem ao cargo. Que o Brasil é que está pagando muito caro pela vaidade de se manterem no poder. Mas eu acho que nós vamos ter aí mais uns 6 meses de muito sofrimento, de insegurança, de desemprego, as empresas não investindo, algumas saindo do Brasil, infelizmente, até que esse quadro venha a se delinear. Eu acho que será meio inevitável o impeachment da Dilma, só não creio que saia, porque precisa de 2/3 da Câmara dos Deputados. E 2/3 do Senado. E 2/3 do Senado. Se isso não for atingido, ela permanecerá e nosso sofrimento será por mais 3 anos. Ou seja, nós vamos sangrar pelo menos mais 6 meses e depois nós vamos, pelo menos assim, a conta-gotas, continuar sangrando até o final. Porque ninguém vai investir num país onde uma presidenta tem uma impopularidade como essa, e mais mensalão, petrolão, eletrolão, quer dizer, esse mar de lamas que o PT e aliados fizeram em nível do governo federal, quer dizer, faz com que as pessoas realmente não queiram fazer investimento no Brasil. Eu estava conversando com um grande empresário ainda essa semana, ele arquivou um investimento gigantesco, enquanto não vê as coisas mais aclaradas. Quer dizer, essa é a grande tragédia. O maior prejudicado dessa vaidade é você, trabalhador que está desempregado, não consegue emprego, é aqueles que estão com dificuldade de pagar a sua conta, é aqueles, em última análise, que estamos nesse barco. A verdade é o seguinte, o Brasil é um barco que está fazendo água, enquanto não tapar, ele vai afundando aos poucos. Certo. Ô Nevoeiro, você é daqueles que reconhece que, seja por que via tenha sido, o Brasil avançou muito nos 8 anos de governo do Lula. As classes menos favorecidas avançaram, tiveram várias demandas atendidas, os jovens das camadas mais pobres da população finalmente começaram a ter acesso à universidade. Vamos esquecer um pouquinho o governo Dilma, como é que o Nevoeiro avalia os 8 anos do governo Lula? Olha, o Brasil vem tendo avanços sociais há mais de 100 anos. Se nós começarmos Getúlio Vargas, quando criou a CLT, e vem avançando, inclusive no período da Revolução. O que o PT fez, na verdade, foi pegar os vários programas que houveram sido implementados no governo Fernando Henrique e consolidou no Bolsa Família. Agora, uma coisa é certa, Pimentel, todos os estudos que eu li, em que você dá um benefício sem uma contrapartida de trabalho, quer dizer, realmente termina mal. Veja a Argentina, quer dizer, a Cristina perdeu as eleições, que ela tem Bolsa Mulher, Bolsa Desempregado, Bolsa Filho, Bolsa Gay, Bolsa Lésbica, tem bolsa de tudo quanto é jeito.
e a Argentina está literalmente quebrada. Eu conheço lá, frequento lá há 40 anos e nunca vi o país tão destruído. Eu acho que o PT é aquela visão, digamos assim, que tem tomado a sociedade uma grana através do imposto para fazer a distribuição. Esse trajeto costuma ficar caro. Eu não acho que você reduz a pobreza dando dinheiro. Você reduz a pobreza realizando investimentos e gerando emprego, gerando uma educação de melhor qualidade. E isso, efetivamente, a gente fala desse... Não vem acontecendo no Brasil. A gente costuma, principalmente as pessoas assim, que tem uma atuação político-partidária em partidos que a gente costumou denominar de direita, eu acho que essa coisa de direita e esquerda é uma coisa meio ultrapassada, mas vamos, para facilitar as pessoas a entenderem. Mas, por exemplo, na Alemanha, Nevoeiro, existem todos esses benefícios sociais. Assim, uma mulher que tem filhos na Alemanha, ela passa anos e anos recebendo subsídio do Estado, principalmente no início da vida das pessoas. Mas lá é por razões econômicas, eu vou explicar para você. A Alemanha, por exemplo, vai receber 800 mil migrantes por ano durante 10 anos. Por quê? Na verdade, o alemão está durando mais do que estava programado, e você tem da pirâmide, quer dizer, quando você pega a pirâmide social, você tem que ter jovens entrando nessa pirâmide para poder pagar essa previdência. Então, a rigor, se paga pelo filho para alterar essa realidade, ter menos velhos e mais jovens. Certo. É uma razão de natureza econômica. A Alemanha não precisa de dar bolsa para ninguém, um país com uma renda per capita de quase 38 mil dólares, quer dizer, não há necessidade disso. A razão que eu digo, Beto, é você deve socorrer os mais pobres, mas não é o que está acontecendo, está piorando a cada dia. A saúde está um lixo. As universidades fazem greve de 90, 120 dias, 180 dias. O Brasil está desorganizado. Quer dizer, não há um dia que você não tenha queimando pneu nas ruas, não há um dia... O que é isso? É uma descrença no governo. A inflação voltando. Quer dizer, isso é que está destruindo o Brasil. Ninguém fazendo investimento. Porque o investimento de hoje, que uma empresa faz hoje, o lucro de hoje é o investimento de amanhã e o emprego depois de amanhã. O que está acontecendo? As empresas não estão tendo lucro, não estão investindo e quem tem dinheiro também não sente segurança. É isso que está acontecendo com o Brasil. Mas o PT, com esse episódio do mensalão, petrolão e tal, desestimulou completamente e as empresas estão indo embora do Brasil. Os partidos mais à esquerda do PT, né, PSOL, PSTU, também acusam o governo do PT justamente ao contrário, de ter beneficiado os banqueiros, de ter mantido o status quo. Aliás, eu vi uma entrevista do Lula ao Roberto Dávila, a semana passada, onde o Lula mesmo diz com todas as letras que durante o governo dele foi bom porque todo mundo ganhou. E é verdade, os banqueiros nunca ganharam tanto como ganharam no governo Lula. Os industriais, assim, eu acho que o Brasil é um país de capitalismo sem capitalista, porque aqui capitalista nenhum quer correr risco. Aqui nenhum quer botar o dinheiro na certeza de que... O que aconteceu? O Fernando Henrique deixou esse país organizado, uma lei de responsabilidade fiscal, acabou com o déficit público, ao contrário, produziu superávit. E o Lula pega um momento desse em que as commodities, ou seja, aquilo que nós produzimos, valia muito no mundo. E aí o que acontece? Eu diria que o PT foi imprevidente, gastou mais do que podia e agora tem uma conta para nós pagarmos aí. A verdade é uma só, a esquerda brasileira, ela não tem consciência ainda que o muro de Berlim caiu, que o comunismo faliu em tudo quanto é lugar, faliu na Rússia, não tem país que está dando certo. Aonde está dando certo é os países do modelo da livre iniciativa. Certo. Quer dizer, fora disso, não há possibilidade de você criar uma prosperidade. Nós estamos caminhando, se continuar nesse ritmo, para virar uma Venezuela. Certo. Eu tive um amigo que esteve recentemente na Venezuela, falou, Nevoeiro, você vai no supermercado, tem fila. Ele falou, eu presenciou uma fila de 20 horas para comprar bateria de carro que estava estragada. O cara ficava 20 horas empurrando o carro para comprar uma bateria. O dirigismo porque não é o caso do Brasil. Você vai ver agora Cuba, com essa abertura, dentro de 20 anos, vai estar altamente desenvolvido. Quer dizer, o dirigismo estatal não dá certo. Mas aí que tá, mas Cuba, assim, já não fez, durante esse período do socialismo, um baita dever de casa que é dar para a sua população, bem ou mal, comida, educação e saúde de qualidade. Aliás, a saúde de Cuba... Os americanos vão fazer
turismo de saúde em Cuba, vão lá se tratar, porque a saúde em Cuba alcançou um nível de desenvolvimento notável e notório. Pimentel, veja bem, o que aconteceu? Os carros que circulam em Cuba de 1950. E o carro velho, caindo aos pedaços. Você pega aquela arquitetura de Cuba, que era lindíssima, está caindo aos pedaços. É verdade. Deram um atendimento de saúde razoável, atendimento de educação razoável, atendimento de esporte razoável. Mas o Brasil agradece Cuba, que graças a ter quebrado Cuba, nós passamos a ter uma indústria açucareira extremamente competitiva no mundo. As indústrias fecharam. Ô Nevoeiro, você acha que independente de PT, PDT, PCdoQ, DEM, PSDB, o Brasil é governável com 35 partidos políticos funcionando? É impossível. Com 35 cabeças, 35 líderes. Tem líder de si mesmo lá no Congresso Nacional. Eu vou dar um exemplo. E com 40 ministérios? Quer dizer, eu estava calculando, você imagina o seguinte, o presidente fica 48 meses, ele tem 48 ministérios. Ele teria que falar, no máximo, uma vez a cada 40 dias com o secretário. Ou seja, durante o mandato ele falaria 48 vezes. Não é possível. Quer dizer, a verdade... Mas a existência desses ministérios não é justamente por a existência de tanto partido assim, tem que atender... O tamanho da máquina pública. Quer dizer, você vai a Brasília, não produz um pé de alface em Brasília, não produz um pé de tomate, não tem o tomate colhido em Brasília. No entanto, a renda per capita de Brasília é a maior do Brasil. Ou seja, todos nós pagamos impostos para sustentar Brasília. Quer dizer, e sustentar para quê? Para um atendimento que não existe. Não, e para sustentar Brasília da maneira que está, porque a saúde pública em Brasília é pior do Brasil, a educação Isso em que eu estou Brasília dizendo, é pior do Brasil. para nada. Nós pagamos imposto para nada. Então o Brasil tem que fazer uma reforma política, diminuir essa quantidade de partidos. Um dia eu estava em Brasília, encontrei com aquele cara como é que chama? Do Aerotrem. O Levi, bigodinho Fidelis, tingido, assim, cabelinho tingido, comecei a conversar. Ele vive do partido. Agora, tem sentido você pagar imposto, esse imposto vai para o fundo partidário, para aquele Levi Fidelis, uma coisa assim? Tem o Emael também. O Emael, quer dizer, não tem sentido. O Brasil precisa fazer uma reforma política, diminuir o tamanho dessa máquina pública, para sobrar mais dinheiro e atender a sociedade. E você acredita que o atual Congresso Nacional faz a reforma política? Quer dizer, faz 20 anos, assim, Nevoeiro, faz 20 anos que eu escuto que o Brasil não vai para frente sem reforma política. Olha, eu conheci um grande amigo, um grande deputado chamado Cantido Sampaio. Ele dizia assim, peça tudo aos políticos, menos o suicídio. Nenhum daqueles deputados que está lá estão dispostos a votar uma reforma política séria, que reduza o número de partidos, que reduza... Tem sentido para cada parlamentar 86 assessores? Tem sentido? Vamos falar aqui de Rio Claro. A Câmara... Eu fui vereador, quer dizer, tinha 5 funcionários, hoje tem 80, 90. Para quê? Então é isso que nós temos que fazer, essa reforma política, uma reforma do Estado, diminuir a quantidade de Estado. Ou seja, nesse momento parece que então o Nevoeiro acaba abraçando as ideias e as teses defendidas pelos partidos mais à esquerda do PT, inclusive, que é assim, a gente só faz uma reforma política convocando uma Assembleia Constituinte soberana e específica para fazer isso. Senão você não faz. E o seu partido lá no Congresso, você acredita que apoia isso? Olha, ele não vai interditar o debate apoia lá? Porque, veja bem, o viés que nós defendemos é da livre iniciativa. E a livre iniciativa não tem cumprimento. Vou dar um exemplo para você. O empresário chega no fim do mês, a empresa dele faturou 100, 40 imposto, sobra 60 para ele pagar energia, 60 para pagar os funcionários, matéria-prima, transporte e ter o seu lucro. O governo é sócio de todas as empresas, apesar da inadimplência e da sonegação que existe, quer dizer, mas o que se arrecada hoje é isso. E, na verdade, a empresa chega no fim do mês, quer dizer, não tem como sobreviver com essa carga tributária. Certo. O Nevoeiro, outro tema que tem causado muita polêmica e há tempos no Congresso Nacional é a questão da regulamentação das comunicações no país, né? Muita gente do seu partido, inclusive, que faz discurso contrário, diz que seria uma afronta ao direito de expressão, à livre expressão, etc. E tal.
Não se trata disso, se trata de regulamentar, pelo menos economicamente, a mídia. O Brasil é o único país do mundo onde a mídia não é regulamentada economicamente. O cara pode ser dono de rádio, TV, jornal, enfim. O Nevoeiro é a favor ou contra a regulamentação da mídia? Olha, eu sou favorável à livre iniciativa. O mercado se ajusta sempre. Agora, sou favorável que não haja uma concentração de veículos na mão de um determinado grupo. Isso eu sou francamente favorável. Aliás, é a única coisa séria que a Cristina, presidente da Argentina, queria fazer. Porque o Clarim era praticamente dono de todas as comunicações ela fez, existentes. Né? Exato, foi a única coisa importante que ela fez. Agora, sou favorável a uma imprensa livre. Você testemunha, eu apanhei muito da imprensa. De mim, mas jamais discriminei qualquer órgão de imprensa. Não é do meu feitio. Eu acho que a imprensa, ela é, digamos assim, os olhos da sociedade. Acho que ela exagera muitas vezes. E, de certo modo, ela já não tem mais a credibilidade que tinha há 20 anos atrás. Mas eu acho que regulamentar a mídia, não. Regular a mídia, determinando o tamanho, pode ser, eu sou favorável. Certo. O Nevoeiro, pouca gente talvez saiba, mas o Nevoeiro é monarquista. Né? Tá na hora de um novo plebiscito sobre o sistema político. Olha, dentro dessa reforma política, cabe também um plebiscito para repensar se a gente continua com esse executivo, com esse presidencialismo, parlamentarismo. Não, veja bem, o parlamentarismo com o presidente eleito é mais ou menos, digamos assim, é uma hidra de leme. Eu sou favorável ao parlamentarismo com monarquia. Por quê? Porque se o Brasil tivesse uma monarquia hoje, essa fusarca já teria acabado. O rei chama as pessoas, olha, ou vocês se acertam, ou vou dissolver o parlamento e vou convocar novas eleições. Quer dizer, obriga o político a ser sério. O rei defende a sociedade do Estado. Quem é que defende nós do mau atendimento na saúde, no INSS, na Previdência? Não é o presidente. O rei defende. Ele defende a sociedade do Estado, que muitas vezes é, digamos assim, exageradamente grande. Então, eu sou monarca por isso. E o rei, na verdade, é um cara treinado para isso. Você pode exercitar medicina sem ser médico? Não. Agora, tem que ter uma casa imperial decente, e a casa imperial brasileira é de muito bom nível. Eu recebi uma vez um dos príncipes da Casa Real na minha casa, e fiquei impressionado com o nível de informação que esse homem tinha do Brasil, do ponto de vista econômico, social, político, quer dizer, histórico. Então, eu sou favorável à monarquia. Certo. Nevoeiro, para a gente terminar esse primeiro bloco, que é uma pincelada sobre as questões nacionais. O Nevoeiro também é um empresário do ramo de mineração. E o Rio Doce está salgado e está marrom. Como é que o Nevoeiro vê isso? Falta fiscalização na área de mineração no Brasil. E aí, Nevoeiro? Bom, como é que você vê aquilo que Diego fala, alguns chamam de tragédia, eu chamo de crime ambiental? Infelizmente, o minerador, eu costumo dizer que é um exterminador de futuro. Você não tem como extrair o minério sem agredir o meio ambiente. Agora, acho que deve ter o processo de recuperação, os prados da vida, que deve ser feito. Eu vejo aquilo como uma tragédia. Uma tragédia que vai demorar 20 ou 30 anos para ser feito. Porém, me socorreram numa dessas madrugadas, não sei se você sabe, eu durmo 3 horas por noite. Eu deito à meia-noite, acordo 3 horas, então, na madrugada, não tenho nada, você vai pensando. Eu lembro que no Japão, aconteceu um acidente com mercúrio, material pesado, e começou a nascer pessoas com deficiência gigantesca. Baía de Minamata, se eu não me engano. Foi completamente resolvido esse assunto. Eu acho que esse episódio, apesar da sua tragédia, apesar das consequências devastadoras que está acontecendo, pode ser um marco de iniciarmos de uma maneira mais responsável a mineração no mundo e no Brasil, que é o maior desastre acontecido. Você veja, por exemplo, o seguinte, aquela Phillips Petróleo nos Estados Unidos ficou jorrando petróleo no mar durante vários meses, né? Se encontrou uma solução. Precisou da Petrobras, inclusive, para ajudar a consertar o problema. A resolver o assunto. Então, eu acho que é preciso que a atividade econômica exista, né? Mas, ao mesmo tempo,
que se faça com uma segurança ainda maior. Não é dizer está seguro, tem que estar muito seguro. Agora, Nevoeiro, agora eu vou te cutucar. Você disse que a máquina pública está inchada, etc, etc. Ao mesmo tempo, a gente acaba de descobrir que não tem 40 fiscal para acudir tudo e fiscalizar tudo que se faz de mineração no Brasil inteiro. O Estado brasileiro tem 40 fiscais no DRPM. E aí, Nevoeiro, a máquina está inchada mesmo? Porque assim, não dá para você terceirizar fiscalização de atividade minerária. Não, concorda comigo? É o papel do Estado fazer. Na minha opinião, Como é que fica? na minha opinião, é função do poder público arrecadar e pagar, fiscalizar e planejar, distribuir a justiça, fazer as leis, executar as leis, cuidar do valor da moeda e da segurança interna e externa. Se o Estado tivesse reduzido só a isso, não faltaria gente. O problema é que você tem muita gente não fazendo absolutamente nada quando falta gente na atividade fim. Atividade meia, eu garanto, se você pegar esses 40 caras, atividade meia, aquele que fiscaliza, bate carimbo, etc. tal, tem 4 mil. É preciso urgentemente redefinir o Estado. Quer dizer, para que ele realmente cumpra essas funções. Ou seja, reforma política e reforma do Estado. Reforma do Estado. Quer dizer, essa que é a grande verdade. Eu me lembro em 1970... E com essa classe política faz, Nevoeiro? Não. Você tem que eleger uma constituinte só para essa finalidade e redefinir o papel do Estado. Porque nós estamos vivendo uma realidade assim triste. Quer dizer, um país como o nosso, que não tem terremoto, maremoto, furacão, vulcão, tufão, tem 20% da água doce do planeta. Não podia, nós temos uma superfície territorial plantável, que com o conhecimento genético que se tem da Embrapa, você dobra a produção de grãos sem precisar derrubar 1 metro quadrado de mata. Porque temos essas condições, quer dizer, é preciso, é inaceitável que nós estejamos passando por tantas provações como passa. Ô Nevoeiro, você falou, eu ia encerrar o bloco, mas agora não vai calar, porque você falou de outra coisa que tem muito a ver com o teu partido. Você disse que a gente consegue fazer, e é verdade, a gente consegue dobrar a produção agrícola do país sem derrubar uma árvore. A bancada ruralista é praticamente toda do teu partido, do Democratas. E ela é favorável a isso. Ela é favorável, mas não é ela que derruba a mata lá, né? Na Amazônia, no Centro-Oeste, e avança. Hoje, Pimentel, deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Existem coisas que são lendas. Você não deve crescer a sua produção porque aumentou a área plantada. Você tem que crescer a produção porque ela cresceu verticalmente. Que é isso que está se fazendo hoje. Se você for a Mato Grosso, você vê, quer dizer, a evolução da utilização dos insumos modernos é uma coisa. Eu não sou agricultor, mas é admirável. Quer dizer, o Brasil hoje é o segundo maior produtor de grão do mundo. Nós só perdemos dos Estados Unidos. Mas nós temos tudo para ser um país maravilhoso, diminuindo o tamanho do Estado, do poder público. Eu diria até assim, diminuindo alguns estados. Eu estava vendo o estado do Acre, tem um orçamento também da Prefeitura de Campinas. Então você bota um gerente lá para tomar conta, não tem sentido você manter essa máquina pública cara, que nós estamos pagando e não estamos tendo atendimento. Certo. Bom, Nevoeiro, a gente vai encerrar esse bloco, então, sobre a questão nacional, e eu vou começar deixando uma provocação. Nevoeiro é o único político de Rio Claro que teve 3 vezes à frente da Prefeitura de Rio Claro. Qual o balanço que o Nevoeiro faz das suas 3 passagens à frente do Executivo de Rio Claro? Mas isso você vai responder para a gente no próximo bloco. As novidades da informática aqui na sua televisão. Quem assiste ao Hard Software fica por dentro dos lançamentos de jogos para PC com o Anderson Cardoso. Quem assiste ao Hard Software consegue assistência técnica gratuita com o Dr. Hardware, Rodrigo Nascimento. E quem assiste ao Hard Software não tem tilt, pois recebe as dicas de Ayrton Guerra. Eu sou Wellington Marçal e este é o Hard Software, seu link com a tecnologia.
E nós estamos de volta com o seu programa Contexto, que hoje recebe o ex-prefeito Nevoeiro Júnior aqui nos estúdios da Rede Cidade Livre. Nevoeiro, 3 mandatos à frente do Executivo Municipal de Rio Claro. E aí, tá feliz? Acha que fez tudo o que devia ter sido feito? Mais acertos, mais erros? A grosso modo, qual é a avaliação do Nevoeiro sobre as 3 passagens dele à frente do Executivo Municipal? Olha, eu fui prefeito por 14 anos e eu diria para você o seguinte: o nosso foco de atuação, nunca alterou do que eu vou dizer, é do ponto de vista social. Eu acho que o governante não pode perder de vista que é sua função, deve ser o seu trabalho, a sua labuta, a sua dialética do dia a dia, postular por melhorar a qualidade de vida do cidadão, contribuir para a sua felicidade. O que o cidadão precisa, na verdade? Ele precisa de um lugar para trabalhar, precisa de uma escola onde seu filho possa estudar, um atendimento de saúde que possa ser razoável e, ao mesmo tempo, um lugar onde ele possa ter lazer. Na verdade, eu costumo dizer o seguinte: até Deus, que é Deus, fez o mundo em 6 dias, no sétimo se divertiu. E, ao mesmo tempo, fazer com que ele saia daquilo que eu chamo assim, uma relação devastadora de ser o inquilino. Até o nome é ruim, fala inquilino. O dono da casa é senhorio. Quer ter uma casa onde ele possa morar. E aí eu digo assim, até o João de Barros tem casa própria. Quer dizer, todo mundo deveria ter casa própria. Mas não uma casa própria, como eu tenho visto nos últimos programas, é apenas uma observação, em que minha casa é minha dívida. O cara tem que pagar 35 anos, 30 anos, 25 anos de prestação. É como se fosse um jazigo perpétuo. Ele paga até morrer. Então, eu acho que nessas funções eu acertei bem. Deixamos 3 centros sociais urbanos funcionando, preparamos a cidade para a sua industrialização, plantando o corpo de bombeiro. Ainda hoje, Pimentel, eu sou prefeito que pavimentou e repavimentou mais da metade das ruas do município de Rio Claro. E sem endividar a prefeitura, que é uma coisa muito importante. Sem inchar a prefeitura. Ainda hoje, eu sou prefeito que fez a lei que foi utilizada por todos os meus sucessores, que é a INDERC, o PRODERC, desculpa, e um outro programa em que devolvia o imposto. Graças a isso, a UERPO está aí. Graças a isso, uma série de empresas importantes se instalaram no Rio Claro. Eu sou ainda hoje o prefeito que teve a coragem, e por tal perdeu a eleição, de fazer a primeira parceria público-privada de tratamento de esgoto do Brasil, que é o Odebrecht, é vencedora, e, consequentemente, nós vamos ter 100% do esgoto tratado, sem tomar um centavo emprestado e sem onerar o contribuinte. E o que é importante, a água e o esgoto de Rio Claro são uma das mais baratas de toda a nossa região e do estado de São Paulo. Eu sou prefeito que instituiu de forma bastante importante, quer dizer, a universalização da educação, atendendo todas as crianças em idade escolar. Sou ainda o prefeito que, na verdade, criou uma Secretaria de Agricultura que incentivava e fazia programa nas propriedades rurais. Nós temos 1.250 propriedades rurais em Rio Claro. E acho que Rio Claro é uma cidade onde o povo tem 2 características. Ele não gosta de pagar imposto alto e, ao mesmo tempo, ele é extremamente exigente. Deixamos um centro cultural, uma grande parte dele pronto. Deixamos, assim, contratado aquele centro educacional do Jardim Novo 1. Deixamos o AME, o prédio do AME, onde funciona. Deixamos contratado onde funciona o Poupatempo. Ou seja, eu diria que a omissão nunca foi a minha companheira. E mais do que isso, quer dizer, gastei o dinheiro público com muito recato e com muita decência. Então, Nevoeiro, as pessoas que acompanham mais a história de Rio Claro e, por exemplo, os ex-prefeitos, o Lincoln Magalhães e o Cláudio, que são 2 prefeitos que te sucederam na prefeitura,
o Lincoln já esteve aqui, o Cláudio, você sabe que eu tive participação no governo, apesar de não ter iniciado o governo do Cláudio, na época eu ainda era editor-chefe do Diário, claro. Eles têm muitas críticas ao estado que você teria deixado a prefeitura. Endividado, o Lincoln diz aqui, inclusive, no programa que eu gravei com ele, que quando você deixa a prefeitura com o salário de dezembro, o 13º e o salário de janeiro dos funcionários atrasado, naquela época só se tomava posse em fevereiro. Ele diz que você deixa o quadrado completamente arrasado, é o termo que ele usa. É isso mesmo? Qual que é a versão do nevoeiro para essa história? O Lincoln reclama muito do fato de uma ação que ele, inclusive, depois diz que ele acha que se fosse hoje, você e o Aldo, com maior maturidade, não teriam feito, mas vocês reduzem o valor dos impostos municipais para causar problemas para ele no começo da administração. Como é que o nevoeiro encara, principalmente essa primeira passagem do nevoeiro na prefeitura e a maneira que o nevoeiro deixou, por exemplo, para o Lincoln a prefeitura? Em primeiro lugar, o Lincoln sucedeu ao Aldo Demar, não a mim. Ele fala isso. E, na verdade, a redução de impostos é uma necessidade. Quer dizer, o povo não aguenta pagar mais imposto que está pagando. Não, mas o que o Lincoln fala é o seguinte: foi aprovado o aumento dos impostos, daí perde a eleição e aprova a redução. Não. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, não é verdade que eu endividei a prefeitura. Quem endividou foi ele, o empréstimo que ele fez de 10 milhões de dólares. Que você tinha planejado esse empréstimo. Eu planejei e revoguei a lei, porque eu achei que era uma irresponsabilidade endividar o município de Rio Claro, porque não tinha o menor sentido, teria que fazer. Quer dizer, veja bem, uma coisa, você pode errar, mas empecilho no erro é burrice. Nós revogamos aquela lei. Quem repristinou a lei foi ele, não fomos nós. Até porque eu perdi aquela eleição falando que eu estava com um pé de 10 milhões de dólares, aquela coisa toda. Então foi ele que fez. Terceiro lugar, não é verdade. Então o que pode ter ficado atrasado foi um mês de salário, uma coisa assim. Agora, eu também recebi, digamos assim, do Cláudio, com 2 meses atrasados, 13º e o mês de dezembro. Mas isso é porque não tinha caixa, quer dizer, não é que eu passei a mão no dinheiro da minha casa. Não tinha caixa para pagar, não pagou e, consequentemente, eu voltei, parcelei e paguei todo mundo. E, além do mais, uma coisa que é fundamental você observar é o seguinte: eu tive todas as minhas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas e pela Justiça. Uma das minhas contas, por razões do PT está lá, agora, que ele quis, o Cláudio era o prefeito, rejeitou minhas contas. Eu fui na Justiça, ela reconheceu que as minhas contas estavam corretas. Então, eu tive todas as minhas contas aprovadas com lisura. Eu diria que cada um fez aquilo que podia fazer de acordo com o seu enfoque. O que eu acho que é preciso deixar bem claro, que quando a Prefeitura de Rio Claro vai mal, a cidade vai mal. E vi os indicadores sociais. Eu deixei Rio Claro com 8 assassinatos a cada 12 meses. O ano passado foi 45. Quer dizer, Rio Claro não cresce mais. Eu tenho informações que as 2 indústrias que foram para Itirapina e para Iracema, para a indústria de automóvel, consultaram o Rio Claro. E lá eles não pegaram o terreno de graça, foi comprado o terreno. E Rio Claro falou que não tinha interesse. Você acha que tem sentido uma cidade como a nossa? Quer dizer, teria um grande interesse na indústria automobilística. Não pelo imposto que ela recolhe, que já é muito, mas pela importância que ela dá à cidade. Os estados brigam mais do que macaco com banana para ter essas indústrias, e Rio Claro abriu mão disso. Então, eu acho assim que se fez muita política, e, digamos assim, e muito assim, sem pensar nas coisas, sem uma noção de conjunto. A noção de conjunto é exatamente essa. Eu aprendi com o senhor Orestes Giovanni que você deve dar audiência pública, ou seja, ouvir o cidadão, porque ouvindo ele você sabe o que a cidade precisa. Por exemplo, o programa Pé no Chão, ele foi uma resultante de uma audiência pública. O cara vinha: eu estou sendo desempregado, vou ser despejado. Fizemos um programa, está aí, as 1.204 casas construídas. O programa, por exemplo, assim,
O passe do trabalhador que teve na minha época. Funcionou muito bem. O governo do Estado repassou o recurso e a coisa funcionava nesse nível. O que não dá mais é o seguinte, o poder público, ele pode muito, mas não pode tudo. Você tem que ouvir o cidadão. Por exemplo, assim, pé no chão, foram 2 programas ao mesmo tempo. Fazer casa e dar dignidade ao preso, que afinal de contas, trabalhando, fazia bloco. A parceria que você fez com o Pedro Ivo, que estava lá. Exatamente. O doutor Pedro Ivo era o juiz responsável por isso. Fui com uma pessoa em Florianópolis, ver como funcionava, e funcionou muito bem. Então, eu acho o seguinte, você tem que postular por melhorar a qualidade de vida da cidade. E melhorar a qualidade da vida da cidade, muitas vezes, redunda que você tem que tomar a atitude de reduzir o tamanho da máquina, de você reduzir, digamos, a carga tributária. Vou dar um exemplo. Quando eu fiz essa lei, que salvo os secretários, os demais cargos seriam ocupados por funcionários municipais, foi no meu 2º ano de mandato. Quer dizer, ou seja, era desejável que os funcionários municipais tivessem esse incentivo de assim ser feito, e não como estão fazendo atualmente. Quer dizer... O Nevoeiro, é o seguinte, tem algumas passagens da tua vida que você, inclusive, reconhece que você errou, né? A questão do pontilhão da 14, Nevoeiro, foi um erro que custou caro politicamente. Qual o pontilhão da 14? Que você acabou condenado lá pelo... no final fica o pontilhão. O trevo, é o trevo da 14. Veja bem, eu pergunto... É um erro. Não. O Caran estava certo e você estava errado. Que Não. Reza a lenda que o Caran te avisou, falou, ô Nevoeiro, vai dar problema. Muito bem, eram 4 áreas. Foram desapropriadas das 4. Inclusive uma que pertencia a uma empresa que eu tinha 1/3 do capital. Se eu não tivesse feito isso, eu pergunto, como é que seria feito o acesso que viesse a São Carlos? Eu diria que esse foi um tratamento que teve uma resultante. Eu acho que decisão judicial não se discute, cumpre. Agora, eu quero que você saiba que transitar... Mas te custou caro politicamente, você foi condenado. E digo mais para você, eu devolvi todo o dinheiro corrigido à prefeitura. Pouca gente sabe disso. Quer dizer, errar... Eu mesmo não sabia. Eu estou dizendo que nós devolvemos todo o dinheiro corrigidamente por conta do contador. Mas você preferia ter escutado o Caran, que diz que o Caran chama você e fala, vai dar problema. Vai dar uma cara, como é que vai fazer? O cara vem de São Carlos, vai ter que vir até a Via Kennedy para entrar? Eu não aceitei essa decisão, tomei a decisão e paguei caro por isso. Em bom português é isso. Só erra quem age. Certo. Quem não erra, não age. Mas eu tenho consciência tranquila que eu posso ter feito um ato legalmente incorreto, mas moralmente defensável. Certo. Ô, Nevoeiro, isso é uma coisa que me afeta muito, porque você sabe da minha militância da área cultural. Eu acho que você lembra perfeitamente que quando você e o Palmari inventaram de implantar o Centro Cultural, a maioria do movimento cultural da cidade foi contra. A gente funcionava o CEA, inclusive aqui na esquina do lado, né? Funcionava o CEA, o Centro Experimental de Arte, e a gente achava que não era a hora de fazer a obra. Nevoeiro é a obra mais antiga e inacabada do Brasil no setor cultural. Eu sei disso porque eu rodo o Brasil inteiro. Ao mesmo tempo, você teve 3 vezes na prefeitura e você também não acabou a obra. Foi um erro? Foi uma coisa maior do que devia ter sido feito? Eu acho que como é que fica? Porque atualmente, só acabar, atualmente eu queria que você fizesse uma visita lá, para você ver se o estado como a gente costuma dizer, o estado da arte está terrível. Você faria o Centro Cultural se fosse hoje? Eu não só faria o Centro Cultural, como eu teria transformado o chanceler Raul Fernandes num centro administrativo. Em vez de ser o Electro. Não sei se você lembra. Se manifestaram contra, você passa lá, está todo mendigo, traficante, viciado, usando aquilo lá. Quer dizer, eu queria fazer o calçadão da integração para que tivesse atividades culturais sempre. Você tem que perguntar, nós fizemos o Centro Cultural e não concluímos, é verdade. E os que me sucederam, o que fizeram? Cada um foi fazendo uma gambiarra. Não fez nada, alguns não fizeram nada. Não, o Lincoln fez, por exemplo, várias coisas. O que eu imaginava, como as poltronas, quer dizer, o que eu imaginava, nesse último mandato, eu cometi um erro de avaliação. Eu estava preparando o Rio Claro para um programa que se chamava Rio Claro Competitivo e Humanizado, que seria implementado
que eu imaginava me reeleger no segundo mandato, que era a criar uma destinação correta ao Horto Florestal, que era trazer um centro logístico para Rio Claro, que era, digamos assim, fazer todo um programa de manutenção de ruas, avenidas e praças, onde você não pagaria o IPTU, mas ia pagar junto com a sua conta de água uma tarifa para dar manutenção na cidade de Rio Claro, que era criar uma série de instrumentos novos, dentre os quais o Centro Cultural, com a lei que eu criei de incentivo à cultura. Certo. Eu não sei se você sabe, tem uma lei, eu não sei se uso ainda hoje, que permite que você faça um programa cultural, deixe de pagar aquele imposto e ele se destinaria a uma atividade cultural, esportiva, educacional e social. Felizmente, Mentel, eu perdi a eleição e a cidade descontinuou. Você, digamos, quando fala do campo de aviação, Rio Claro precisa de um aeroporto regional. Meu Deus do céu, isso é um delírio. Rio Claro precisa de um campo de 1.500 metros, asfaltado, tão somente. Quem é que vai tomar um avião aqui se você tem condições de tomar lá em Viracopos? Quer dizer, ali aquela área... Nós perdemos Viracopos lá atrás. Ali naquela área do campo de aviação, você tem que fazer ali, você teria que fazer, na minha opinião, quer dizer, um equipamento para atender toda a zona sul de Rio Claro, que não tem nada. Eu costumo, Rio Claro tem duas Rio Claro, uma que tem tudo e não tem gente, e a outra que está cheia de gente e falta tudo. Aqui você tem o Irineu Penteado fechado, por falta de escola. Aqui o Marcelo Schmidt só não fecha, porque tem uma boa direção, e 90% dos alunos não moram aqui, vêm de outros locais. Então você teria que preparar. Quando nós optamos por fazer o centro educacional, ali lá no Jardim Novo, uma creche para a escola, ensino fundamental, todas elas lá, é porque o Claro precisa fazer investimento naquela área. O Claro vai crescer em direção a Piracicaba. Eu vi esses dias o Du afirmar, eu não sei se ele estava bem da cabeça, que o Claro vai crescer em direção a Japi. Mas como a Japi, pô? Aonde você tem a rodovia? Deixa eu fazer uma pergunta para mim, que não quer calar. Essa coisa de esticar a cidade para cá, esticar a cidade para lá, reza as más línguas que tem a ver com a propriedade que os grupos políticos detêm de terra. Quando é fulano, a cidade cresce para cá, quando é Beltrano... Eu vou dar um exemplo para você. Tem veracidade, isso é lenda. Rio Claro urgentemente fazer um novo distrito industrial. Aonde? Na Zona Sul, direção a Piracicaba. Por que vai crescer em direção a Piracicaba? Não é o que estou falando. Aqui é Santa Gertrudes, aqui você tem o distrito industrial, vai crescer no eixo Ipeúna, a estrada de Ipeúna e a estrada de Piracicaba. Vai crescer além de... Você vai pular o distrito industrial, fazer a cidade crescer lá? Isso é um delírio, quer dizer, quem falou isso, eu não sei se estava bem nesse dia que ele falou essa declaração, mas é absolutamente anacrônica essa colocação. Rio Claro vai crescer em direção a Piracicaba. Fazer um distrito industrial. Rio Claro precisa de um distrito educacional. Eu levo meu filho na escola, aqui no Quelhe, os novos, quando eu levei há 30 e tantos anos atrás, eu demorava 4 minutos, e 6 estavam no escritório. Hoje demora 15. Quer dizer, fazer um distrito educacional, vender área para essas escolas, aonde? Na Zona Sul. Criar um novo distrito educacional aonde? Na Zona Sul. Crescer em direção a Piracicaba, que é onde nós temos área. Certo. Entendeu? Ô, Nevoeiro, você se arrepende de ter insistido com a sua candidatura na eleição passada? Porque é aquilo que você acabou de dizer, né? O Du acabou ganhando, de certa forma, por WO. Você impedido, o Cláudio impedido, etc. Coisa e tal. Você se arrepende de ter insistido? Não, veja bem, eu quando fui ser candidato, eu consultei bons advogados e me disseram que a lei da ficha limpa se aplica quando você dá prejuízo, e eu dei porque eu paguei os médicos uma gratificação que eu não podia ter pago, ao mesmo tempo quando você teve a intenção e eu mandei fazer, e quando existe o enriquecimento ilícito. Eu não me enriqueci com aquela lei. Os médicos que receberam estão devolvendo, inclusive. Tem informação que não tendo enriquecimento, a lei não se aplicaria. Por isso eu saí candidato. Tanto que as primeiras pesquisas me davam na frente. Porque vamos ser bem objetivo, ganhar desse pessoal que está aí é baba, qualquer um ganha. É muito ruim o time que está aí, o governo que está fazendo, esse tipo de coisa, é uma besteira atrás da outra. Então eu imaginava, tanto que a primeira pesquisa me dava na frente. E o Du acabou ganhando por WO, porque ele disputou só com o Mário Zaia. Eu não pude, meus votos, mas eu tive 25 mil votos, que é uma votação razoável para alguém que foi pichado como inelegível.
Foram 25 mil nevoeiristas que votaram em mim. Mas não me arrependo. Eu acho o seguinte, eu vou até o fim, sejam quais forem as consequências. Certo. E isso quer dizer, então, que nós podemos ter o nevoeiro na ficha que a gente já não sabe se é na urna eletrônica ou se vai voltar para o papel, certo? Porque reza a lenda aí que corre o risco de a gente ter que voltar na próxima eleição, votar no papel por causa da situação econômica do país, que eu acho um absurdo. Corre o risco do nevoeiro ser candidato na próxima eleição? Olha, Pimentel, é o seguinte, você não é candidato de si mesmo. Você, para ser candidato com alguma chance de vitória, tem que ter um grupo de pessoas que te apoie, que te incentive, que te... Nós já sabemos que tem pelo menos 25 mil nevoeiristas na cidade que votaram no C, sabendo que talvez o voto deles não valesse nada. Exatamente. Aliás, é o que eu mais encontro, quer dizer, hoje. O estímulo que eu recebo por onde passo, eu às vezes saio com a minha mulher, vamos ao supermercado, falo, você quer votar rápido? Quero. Então eu vou ficar dentro do carro, porque se eu sair, é 40 minutos dentro do supermercado, pessoas parando, falando, e você tem a obrigação de dar satisfação. O homem público, ele não é da família, é da sociedade. Não, tem que sair rápido, então eu vou ficar dentro do carro aqui, lento, enquanto você vai fazer a compra. Então, você é candidato não de si mesmo, de um grupo. Agora, eu tenho que remover, sim, esse obstáculo, digamos, que diz claramente, e parece que as coisas estão caminhando nessa direção, para oferecer meu nome. Primeiro, tendo essas condições, saúde eu tenho, conhecimento eu tenho, vagabundo eu não sou, ladrão também não sou. Então eu reúno condições para ser candidato se tudo isso acontecer. E mais, Pimentel, todo mundo fala que mandato de prefeito é um sofrimento. Eu gosto muito de ser prefeito, acho muito divertido, realizador, me empolgo pra caramba em ver a solução, tipo um pé no chão, caso você resolve aqui, outro ali, quer dizer, são coisas que me agradam sobremodo. Ô nevoeiro, assim, o Lincoln falou uma coisa que, na entrevista aqui, que me deixou, me colocou para pensar. O nevoeiro o Lincoln disse que até faria isso se ele fosse novamente prefeito de Rio Claro. O nevoeiro seria capaz de montar, de chamar os ex-prefeitos da cidade Conselho de prefeitos para conversar, tipo assim, o Lincoln, eu acho que ele poderia ajudar muito na questão do municipalismo, agitar, porque eu acho assim, você sabe que eu tenho uma boa visão da administração pública, eu sou filhote e isso me honra muito, eu sou filhote da dona Dalva Cristofoletti, que as pessoas podem falar o que quiser delas, mas poucas pessoas conhecem tanto de administração pública no Brasil quanto a dona Dalva Cristofoletti. Os municípios brasileiros são governáveis sem uma reforma tributária, não. Sem uma reforma do Pacto Federativo? Você acha que, por exemplo, assim, a culpa é só do Du? Não, nós temos dificuldades imensas para superar. Veja bem, todos esses incentivos, essas pedaladas fiscais foram dados com dinheiro que deveria ter vindo aos municípios. Não sei se você sabe. Quer dizer, isenção de imposto, quem se ferrou foram os municípios do estado. Mas não, só vou colocar uma coisa. Mas os empresários não bateram palma pra caramba, a hora que desonrou a folha de pagamento, não sei o quê. As consequências que nós estamos pagando hoje é muito mais consequência aos municípios e aos estados. Pagam mais caro que o União. Essa conta. Quando você fala de conselho de prefeito, eu vou ser sincero, eu acho que é uma coisa que se eu fosse prefeito eu faria. Um conselho de prefeitos, quer dizer, com a finalidade, consultar e dizer, ó, diante disso, o que você acha? Eu acho isso. Veja bem, a ideia, há um pensamento assim, mais importante que os exércitos, é uma ideia cujo tempo de amadurecimento chegou. Você tem um conselho do prefeito consultivo, mas que se reúne e diga, olha prefeito, eu acho isso. E você, de certo modo, vendo isso, você acaba seguindo a orientação, eu acho que é muito importante. Eu estou de acordo com essa proposta do Lincoln. Existe uma possibilidade, então, por exemplo, diante do que eu estou vendo aí, existe uma possibilidade de, por exemplo, assim, o nevoeiro não ser candidato a prefeito e o Lincoln ser e o nevoeiro apoiar o Lincoln para prefeito? E, superando essa divergência histórica que existe. Eu acho que nós temos que pensar numa coisa, porque é o seguinte, eu tenho direito de fazer o que eu quiser com a minha vida, mas eu não tenho direito de fazer o que eu quiser com a cidade. Quer dizer, eu estarei apoiando ou sendo candidato pelo bem da cidade, ou apoiando alguém pelo bem da cidade.
Quer dizer, eu acho que esse é o ponto fundamental. É muito fácil, eu vou dar um dado. Aliás, só para os nossos telespectadores saberem disso, que acho que pouca gente sabe, é um privilégio que eu tenho. Parece que, inclusive, a tua primeira vitória, a festa foi na casa do pai do Lincoln. É verdade isso? Exatamente. Na verdade, era todo mundo do mesmo grupo político. Os Magalhães são muito amigos dos nevoeiros. Vou dar um exemplo. Meu irmão Nenê foi padrinho do Lincoln, o Silvio foi meu padrinho de casamento, meu pai foi padrinho de casamento. O Silvio foi seu primeiro chefe de gabinete, não foi? No primeiro mandato? Exatamente. Não, então nós nos damos muito bem. Quer dizer, nós tivemos muito. Hoje eu me dou muito bem com o Lincoln. Não tenho nada contra ele, tenho a favor. O cara é dono de uma folha de serviço a essa cidade, um jornal importante, e é uma pessoa que deve merecer de nós todo o respeito. O que eu acho, Pimentel, que a cidade não aguenta mais 4 anos desse faz de conta. Eu tenho visto cada jeca tatu dirigindo essa cidade, que eu falo, ela não merece isso. Nós estamos pagando, nós estamos descendo, ela está perdendo, ela está virando uma Argentina em bom português. O Rio Claro está perdendo o seu pique, por conta, não tenho nada, mas assim... O nevoeiro se arrepende de ter rompido com o Pires, com o Lincoln, assim, parece que o problema todo é por conta da vinda do Paulo Osório para Rio Claro. Esclarece esse negócio assim, porque na verdade, você teve todo o apoio do Lincoln, do Silvio, enfim, do próprio Pires, foi o seu primeiro líder na Câmara Municipal. Você se arrepende? Foi um erro naquele momento? Não, eu acho que foi erro, foi um pecado de juventude, como eu falo assim. Eu era muito mais jovem, hoje isso não teria acontecido. O Pires também era mais jovem, não teria acontecido. E nós teríamos nos conciliado. Eu acho que a dor ensina a gemer. Eu acho que Rio Claro pagou um preço... Até vou te contar uma particularidade. No dia que nasceu meu filho Neto, 22 de setembro, o Jornal Cidade estava dando uma esculhambada em mim, em regra. E era uma coisa que eu tenho consciência que eu não devia. Aí eu falei, puxa vida, meu filho um dia vai ler esse jornal do dia que ele nasceu, vendo o pai dele ser espinafrado. Sabe o que eu fiz, Pimentel? Eu comprei um jornal de cada capital do estado brasileiro, peguei o Jornal Cidade, comprei todas as revistas que tinha na banca do Anésio e escrevi uma carta para ele. Como era o mundo, como era o Brasil, como era São Paulo, como era Rio Claro. E na carta que eu escrevo, eu digo que o Lula vai ser presidente da República do Brasil. Ai, que maluco isso. Porque eu tinha entrevistado a ele no Jornal Estadão, e nem era Lula, Luiz Inácio Tracinho da Silva, tracinho Lula. E eu fiquei impressionado, porque eu falei, é um homem semi-alfabetizado, e ele se comunica com 200 palavras e a compõe de uma forma harmônica e profundamente convincente. Ele estava fundando o PT. E então, só para dar um testemunho, como foi marcante a convivência que tive com o Pires. Antes dele falecer, nós nos reconciliamos, tivemos uma conversa, uma madrugada, ele gostava de conversar na madrugada, né? Das 2 até as 6 da manhã. Ele, a garrafa de uísque e o cigarrinho. Mas isso é o que eu chamo de pecado da juventude. Ô Nevoeiro, então nós vamos encerrar esse bloco e no próximo bloco, assim, até para dar um pouco mais de refresco para a população, nós vamos brincar aqui de pinga-fogo, sendo que eu já te prometi que vai ter mais fogo do que pinga. Olá galera, é isso aí, Esporte Livre. Toda sexta-feira eu espero você aqui na TV Cidade Livre para a gente falar de esportes, basquete, vôlei, futebol, Campeonato Paulista, Vela, Rio Claro e muito mais. Toda sexta-feira aqui na TV Cidade Livre em 2 horários, ao 12:30 e 7 da noite. E também na internet redecidadelibre.com.br. Vem com a gente, Esporte Livre. Tá vindo saber tudo que rola no mundo da bike, então se liga no De Bike TV. Toda semana trazendo notícias e informações fresquinhas do mundo da bike pra você. E você pode participar enviando o vídeo do seu pedal. Bike! O Bate-Papo Cultural é um evento mensal realizado pelo Arquivo Público que promove o encontro entre pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento e a comunidade rioclarense. Todas as quartas-feiras, às 23 horas, com reprise sextas, também às 23 horas, você confere aqui na programação da TV Cidade Livre. Acesse nosso site e nos siga no Facebook para mais informações sobre os eventos e atividades realizados pelo Arquivo.
E estamos de volta com o seu programa Contexto, que hoje recebe o ex-prefeito Nevoeiro Júnior, que está aqui esclarecendo sobre várias questões, tanto da atualidade como da sua história política. Nevoeiro, 3 mandatos de prefeito, acho que um só de vereador. 2 de vereador. Você iniciou Quem é teu padrinho político, Nevoeiro? Evandro Mastrici. Vandão. Vandão me convidou para ser candidato na chapa dele, ele como candidato a prefeito. Foi naquela eleição que o doutor Álvaro Perim se elegeu prefeito. Eu fui o mais votado do MDB, eu estava no MDB naquela época, e o Vandão foi a pessoa que me estimulou a fazer política. Certo. E nessa época o MDB já tinha o Rui Fina, já tinha todo, ou era só... Não, o MDB tinha o Rui Fina. Certo. Eu saí do partido porque eu não concordava com a postura que o PMDB queria, de que o MDB, fizesse uma oposição sistemática à administração municipal. Eu entendia que eu queria ter essa liberdade, como não concordaram, e como diz meu pai assim, a porta é a serventia da casa. Sair do partido era a minha serventia. Certo, mas depois quem que você sucede o doutor Oreste, Oreste, que também apoia a tua eleição contra o Perim. O Oreste apoiou a minha eleição, foi uma eleição dura, porque disputava contra um homem eminente, correto, profundo conhecedor da cidade, e o senhor Oreste me apoiou e eu ganhei a eleição muito apertadamente, mas ganhei. Você ganhou graças aos votos da Japi, é isso, né? A Japi foi o lugar que me deu uma votação, quase 90% dos votos da Japi foram decisivos para a minha eleição. Certo. Ô Nevoeiro, o nosso tempo acabou ficando um pouco mais escasso, é assim mesmo, quando a conversa é boa, o tempo vai passando, a gente nem nota. Então nós vamos direto pro tal do pinga-fogo, que é mais pinga do que fogo, mais fogo do que pinga. Um pinga-fogo, e eu vou começar talvez te emocionando. Mitico Nevoeiro. Uma grande mulher, com quem eu tive 3 filhos, nós tivemos 3 filhos, foi uma companheira extraordinária, marcou indelevelmente minha vida. A Candinha, quem é a Candinha? A Candinha é um poço de bondade. Eu não conheço pessoa que tenha mais vontade de ajudar do que ela, independente do tamanho. Teu cunhado, o deputado Aldo Demarque. O Aldo é uma das pessoas mais disciplinadas que eu conheço. Eu nunca vi o Aldo perder o equilíbrio emocional, coisa que já aconteceu muitas vezes comigo. Uma pessoa extremamente disciplinada, leal e discreto na sua forma de atuar. Armando Oreste Giovanni. Esse, um grande professor, foi a pessoa que eu reputo que mais conhecia Rio Claro, que aprendi a ser prefeito com ele. Dizia, você tem que ouvir a sociedade, as pessoas, para saber efetivamente o que a cidade precisa. Valdemar Caran. Esse foi, na minha opinião, assim, se pudesse comparar, ele foi um Tancredo Neves de Rio Claro. Sabia fazer política como poucas pessoas. E dizia o seguinte, a palavra na política não tem volta. Por isso, seja prudente naquilo que você fala. O Manelão, o Manuel José Silva. O Manuel é uma das pessoas extremamente não compreendidas em Rio Claro. É uma pessoa extremamente moderna, um amigo extremamente leal e uma pessoa que trouxe para Rio Claro a modernidade do ponto de vista do crédito, do turismo e da vida pública. Sou por ele muito grato, porque trabalhamos juntos no meu mandato. Nosso ex-deputado José Felício Castellano. Essa é uma lenda, né? É uma referência da história. Todas as pessoas que fazem política têm no Gijo uma motivação primeira para se conduzir paridamente de como ele era. Hugo Saraiva, Romero Saraiva. Hugo foi meu vice-prefeito, hoje falecido, né? Foi a pessoa que acreditou na minha proposta, mas como todo nordestino tinha uma maneira de fazer política que não era a minha. Tivemos algumas dificuldades de relacionamento, mas sou muito grato a ele por ter acreditado em mim. Paulo Osório. Paulo Osório foi um grande amigo.
uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci, extremamente bem informado, extremamente articulado. Se foi um grande sucesso a minha vida pública, um pedaço importante eu devo a ele. Lincoln Magalhães. Lincoln Magalhães eu costumo dizer que é o político que tem o melhor currículo de Rio Claro. Foi prefeito, foi secretário de Trabalho, secretário de Assuntos Fundiários, depois presidente da Congás. Uma pessoa extremamente habilidosa. Certo. José Marcos Pires de Oliveira. Zé Marcos Pires foi um grande amigo, tivemos momentos juntos, nos afastamos e ao final da vida dele nos reconciliamos. Uma pessoa admirável. Olga Salomão. Olga Salomão é uma pessoa que a gente tem que admirar, porque se há uma coisa que ela tem, ela nunca mudou de ideia. Ela defende exatamente as mesmas coisas que defendia desde o início da sua carreira política. Do Altimari. Do Altimari, eu acho que é uma pessoa extremamente hábil, oportunista, como poucos, criou um módulo de governar interessante, em que a Olga toca a prefeitura e ele reina como rainha da Inglaterra. Cal Machado. Cal Machado é uma pessoa extremamente articulada, mas muitas vezes a sua fala acaba sendo incompreensível da sua dialética, porque ele é muito obtuso na sua colocação, muito fechado, ou melhor dizendo, na forma que coloca, mas um homem digno. Valdir Natalino Andretta. Esse cidadão é um poço de conhecimento da política atual. Eu diria que eu, na atualidade, não conheço ninguém que saiba fazer mais política do que ele. Certo. João Radiante. Um grande amigo. Foi meu padrinho de casamento, uma pessoa com quem eu aprendi muito, um homem desapegado de tudo que é material e de uma lealdade canina. O nosso atual presidente da Câmara, o João Zaine. João Zaine eu conheço, não tenho uma grande convivência com ele, é um quadro novo que surgiu na cidade, está se conduzindo na Câmara, é uma pessoa correta. O Juninho da Padaria. Esse é o futuro da política de Rio Claro. Moço que começou como padeiro, foi candidato a vereador a primeira vez, sua votação é crescente, carismático e extremamente correto e honesto. Certo. O cidadão que foi candidato a vice na última eleição com você, o Tu Reginato. Tu Reginato é um quadro importante, é uma pessoa extremamente articulada, leal e ao mesmo tempo um quadro, eu diria, da nova geração de políticos de Rio Claro. Cláudio de Mauro. Cláudio de Mauro é aquele que está mais ou menos no rol da Olga Salomão. Nós não podemos condenar, porque se há uma coisa que ele tem correta, ele nunca mudou de opinião. Crê no dirigismo estatal e fez um governo, no meu entender, correto, com poucas realizações materiais, mas com muita participação popular. Roberto Palmari. Palmari foi um exemplo de cultura para Rio Claro. Ele ainda é, na minha opinião, o artista mais importante que Rio Claro já produziu. E ainda não reconhecido nacionalmente, porque ele tem uma postura do indivíduo que viu o futuro da arte no Brasil. Nevoeiro Júnior por Nevoeiro Júnior. O que eu vou falar? Eu sou um escravo das minhas ideias. As defendo intransigentemente. Certo. Eu esqueci de fazer a pergunta para você de uma pessoa que duas pessoas que nos últimos tempos eu acho que também tiveram uma certa participação importante na vida política de Rio Claro. A Raquel Picelli. A Raquel é uma pessoa... Uma pessoa que você derrotou, inclusive. Exatamente, é uma pessoa coerente, me dou muito bem com ela, e é uma pessoa que defende as suas ideias com muita clareza, com muita firmeza, e uma pessoa honesta. Sérgio Guilherme. Sérgio Guilherme, me relacionei muito pouco com ele, mas tem como uma pessoa decente, uma pessoa correta e um quadro da vida pública da nossa cidade. Eu queria deixar aberto agora a câmera aí para você, mandar uma última mensagem para o povo de Rio Claro, já dizendo para você que passou rápido, muitos assuntos que eu adoraria conversar com você ficaram para trás, então você já está convidado para uma nova
bateria de pimentas no ar aí. Suas despedidas. Olha, viu, Clarence, eu desejo que todos tenham como eu tenho, uma vida familiar muito gostosa, com a minha esposa Adriana, com os meus 4 filhos, e que você tenha nesse Natal, Deus lhe brinde com uma abundância de alegria, risos, vitórias e uma porção recalcada e sacudida de felicidade. E nós vamos ficando por aqui, lembrando que a reapresentação do programa Contexto acontece nesse sábado, a partir das 13 horas, aos domingos, a partir das 12 horas e às terças-feiras, a partir das 19 horas, sempre pela sua rede TV Cidade Livre, canal comunitário. Boa noite e até a próxima.